Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 5 de julho de 2022. E aí, você já andou pelas ruas da sua cidade aí, já viu quanto baixou a gasolina? Pois ontem eu andei aqui por São Paulo e cheguei a ver gasolina abaixo de R$6, gente. Graças ao quê? A redução do ICMS dos combustíveis, do gás de cozinha e da energia patrocinada pelo presidente Bolsonaro. Acontece que os governadores lulistas do Nordeste estão resistindo, estão pensando na eleição, no próprio bolso e esquecendo o interesse do povo brasileiro. Hora de meter pressão neles. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que o mês está começando e é hora de pingar de novo o seu Pix mensal aqui. Vamos lá, gente. Não há dúvidas de que hoje o principal problema do povo brasileiro é o custo de vida, a inflação, notadamente o preço dos combustíveis, da energia e do gás de cozinha, que são preços que incidem sobre toda a cadeia produtiva, ajudando a prejudicar o consumidor, pois aumentam o preço de todos os produtos, elevando a inflação. Preocupado com essa situação, o presidente Bolsonaro tem se esforçado para tomar providências que respondam à angústia do povo brasileiro com custo de vida. Aprovou no Congresso Nacional uma lei, está aprovada e sancionada, é para ser obedecida, que reduz o ICMS dos combustíveis, do gás de cozinha e da energia elétrica para 17%, mesma alíquota no estado inteiro. Inicialmente, alguns estados começaram a resistir, aos poucos foram cedendo. Hoje, praticamente 18 estados já baixaram o ICMS. Nem todos para 17%. Aqui São Paulo baixou para 18%, a maioria baixou para 17% conforme a lei. E a situação da oposição é tão crítica que ela se viu obrigada a votar a favor. Aliás, diga-se de passagem, votaram a favor também do pacote emergencial que o governo encaminhou para o Congresso, através do qual será possível pagar um aumento do auxílio emergencial de R$400 para R$600. Dizem eles aí pela imprensa que não acreditam que essas melhorias na vida das pessoas vão afetar as pesquisas eleitorais. Os políticos da oposição dizem isto, os analistas políticos, os cientistas políticos, meus coleguinhas de esquerda dizem isso, os comentaristas da imprensa dizem isso. A oposição joga para a torcida votando a favor, mas na prática entrou no STF na tentativa de impedir a redução do preço dos combustíveis, do gás de cozinha e da energia. Com isso, Lula, o candidato deles, fica livre do ônus, ou ficaria, né? Porque aqui nesse canal não vai passar livre. Enquanto a resistência, o ônus da resistência de tentar impedir a redução da inflação, fica com estes governadores. Todos eles governadores vermelhos, lulistas, a maioria petistas. Esta é a situação na qual nós nos encontramos. O governo do presidente Bolsonaro está tomando medidas econômicas concretas para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, para reduzir os preços. Está mudando a diretoria da Petrobras, até agora não temos mais notícias de aumento de preço dos combustíveis, ainda que a diretoria não tenha mudado, tomou posse apenas o novo presidente. Haverá troca de outros diretores e dos membros do Conselho de Administração da Petrobras. Quero crer que o governo vai pedir à Petrobras para modificar a regra que define a paridade de preços
do petróleo do Brasil com o mercado internacional. Vamos criar uma fórmula de cálculo de preço que considere o mercado nacional também. Regras de mercado, mas vamos parar de ver o preço dos combustíveis oscilar conforme o preço do petróleo. Há muita gente que diz, não, mas é regra de mercado. Gente, a OPEP é um cartel. A definição dos preços do petróleo no mundo inteiro não é dada por competição livre. O cartel das petrolíferas, o cartel dos países produtores de petróleo, define o preço ao seu bel prazer. Obviamente que houve alguns fatores aí de desorganização do mercado, um período grande de queda nas vendas de petróleo devido ao fechamento da economia na pandemia, desorganizou-se a cadeia logística de distribuição, não só de petróleo, de produtos, mercadorias e insumos no mercado internacional, e os caras estão querendo recuperar o prejuízo. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é outro fator também que está pesando, porque a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, e como a Europa passou a boicotar a Rússia está vendendo petróleo exclusivamente para a China, e o petróleo está escasso no mundo, o que leva à elevação dos preços. Nada disso é responsabilidade do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi possivelmente o chefe de Estado no mundo que mais alertou que o fechamento da economia traria consequências nefastas. Existem inúmeras declarações do presidente gravadas, registradas em manchete, contra o lockdown, contra o fechamento radical da economia. E em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, o presidente Bolsonaro determinou à diplomacia brasileira que o Brasil ficasse neutro nesta guerra, razão pela qual o Brasil conseguiu garantir fornecimento de fertilizantes para garantir os preços baixos da economia brasileira naquilo que diz respeito aos alimentos e as exportações de alimentos do Brasil para o mundo, e o presidente tem dito que pensa em estimular a compra de óleo diesel barato russo. A Rússia está vendendo a preços abaixo de mercado para a China e para a Índia. O governo brasileiro, portanto, está fazendo a sua parte, e a oposição, explicitamente, hipocritamente, os governadores protegendo o candidato Lula, mas agindo em seu favor, querem impedir a queda da inflação. É hora dos conservadores, dos bolsonaristas nordestinos irem para cima desses governadores lulistas. Precisamos ganhar essa parada. Ao contrário do que dizem os líderes da oposição e ao contrário do que dizem os comentaristas da imprensa e os meus coleguinhas de esquerda da ciência política, a queda da inflação e o auxílio emergencial de R$600 podem sim alavancar a candidatura do presidente Bolsonaro, aproximar os dois nas pesquisas. Já saiu pesquisa com o presidente ultrapassando Lula e liderando no estado de São Paulo, e tornar a eleição muito mais competitiva do que ela tem sido até agora, garantindo o segundo turno e a possibilidade de vitória do presidente Bolsonaro. E é apenas por isso, e exclusivamente por isso, que esses governadores hipócritas de esquerda estão tentando impedir a queda da inflação. Pau neles, pessoal. Compartilhem esse vídeo. Ajudem o povo brasileiro a saber a verdade sobre quem são esses governadores vermelhos. Pessoal, antes que eu me esqueça, o resultado da enquete, né? Na verdade, assim, essa enquete era para ter sido feita no sábado. Aí explodiu aquela matéria da Veja sobre o Marcos Valério. Eu terminei fazendo ela domingo, então deixei rodando toda segunda-feira. O resultado foi o seguinte: 81 pessoas anularam o voto. Por que anularam o voto? Porque esse número, tá? Muita gente votou no ministro Ricardo Salles, que não estava na minha listinha de 3 porque ele não quer concorrer ao Senado, gente. Não porque eu não goste. Acho que seria um excelente senador. Muita gente também votou na Janaína. Teve gente reclamando aí que eu dei espaço para a Janaína. Eu não dei espaço para a Janaína. Para mim, a Janaína não é bolsonarista. Eu dei 3 nomes que eu vi especulações sobre a possibilidade de serem o senador na chapa do presidente Bolsonaro, do ministro Tarcísio. Então, 81 comentários foram
neutros, né? Ou não votaram em ninguém, apenas botaram um comentário, ou votaram na Janaína, ou votaram no Ricardo Salles, ou votaram em mais de um, o que me impediu de contabilizar, ok? 12 votaram no Paulo Scaff, 57 votaram no Marco Feliciano, deputado Marco Feliciano, e 437 votaram na deputada Carla Zambelli. Confesso que a deputada Carla Zambelli era a minha preferida, ok? Mas eu tenho informações de que existe grande possibilidade de que o candidato a senador seja mesmo o deputado Marco Feliciano. A conferir. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aqui, porque é graças à sua doação mensal que esse canal entrega informações independentes, posicionadas no campo conservador e apoia a reeleição do presidente Bolsonaro. Amanhã tem mais.